Pedi a terceira onda e recebi um câncer. Calma, não se assusta, isso não vai acontecer com você. Mas, quem sabe você ouvindo o meu relato, você consiga entender os porquês das cartazes e aí, quem sabe, isso possa contribuir para o seu processo. Puxa a cadeira, vamos prosear. Bom, quando eu fui pedir a minha terceira onda, eu tinha um formulário, porque agora a gente não faz uma lista de pedidos, a gente responde o formulário, e lá no formulário tem uma parte que o professor fala assim: olha, o que você considera importante para você nesse momento que possa contribuir para o seu objetivo de vida, o objetivo da ressonância. E dentre as coisas que eu listei foi a cura do amor. E junto com a cura do amor, a cura do feminino. E aí, por quê? Eu sempre fui uma mulher que eu sempre tive o masculino à frente, então eu sempre liderei, eu sempre fui atrás de tudo que eu quis, eu sempre me virei sozinha, cuidei de tudo sozinha. A tal da guerreira que é sobrecarregada? Pois bem, eu mesma. E por que eu me condicionei a isso? Porque nenhuma mulher que está nessa condição está porque quer, está porque foi necessário, porque a vida acabou colocando ela nesse lugar. Né? E aí eu sempre falo, uma pessoa que cresceu no amor e uma pessoa que cresceu na dor sempre vai ter visões de mundo muito diferentes. E se você é essa pessoa que cresceu no amor, talvez você não compreenda, mas quem cresceu na dor vai compreender o que eu tô falando. Então, mesmo casada, eu fui casada por 12 anos, eu sempre priorizei prosperar, dinheiro, estabilidade, tudo que o masculino, né, fora das questões feministas, patriarcado, mas eu sempre fui a provedora, né, dentro da minha casa. E por esse motivo eu sempre atraí homens com a energia feminina. Então, ou com problemas com o feminino. E ainda por ter vindo de um sistema de abuso, eu sempre projetei no meu campo amoroso homens que abusavam de mim de alguma forma, financeiramente, da minha confiança, homens manipuladores, ou até homens também que tinham problema com o feminino, que projetavam em mim a mãe, ou que queria se vingar da mãe através de outras mulheres, enfim, questões diversas. E o que acontece? Eu terminei o meu casamento há 5 anos atrás, e desde então eu não tive nenhum relacionamento, eu estou solteira há 5 anos. Conheci poucas pessoas, mas eu não consegui manter esses relacionamentos, justamente por estar sempre num processo constante de cura, porque a partir do momento que eu terminei o meu casamento, eu comecei a mergulhar em mim, coisa que eu não fiz a vida inteira. Então, por exemplo, durante o meu casamento, eu não sabia o que era terapia, autoconhecimento. No máximo que eu comecei a fazer foi olhar a minha espiritualidade, a minha mediunidade, que de certo modo atrapalhava o meu ex-marido. Por exemplo, na hora de dormir e todos os fenômenos que aconteciam dentro de casa, quando a gente fala de mediunidade, que não está sendo trabalhada e acaba aflorando dentro de um ambiente que não tem suporte, né? Não tem pessoas médiums e pessoas com conhecimento para te direcionar. Enfim, mas esse não é o ponto. E por que eu coloquei essa questão da cura do amor? Porque a cura do amor é uma coisa que é muito profunda para mim, porque eu não tenho referência de amor. Se você fosse me perguntar, nossa, o que é amor para você? Eu ia te responder, não sei, a Mayara de algum tempo atrás, né? Não faço ideia do que seja o amor. O que é um amor saudável para você? Também não sabia. Por quê? Porque eu não tive referências de relacionamento saudável. Então eu tive vários relacionamentos tóxicos e esses relacionamentos eu não percebia que era tóxico. E óbvio que não era só o meu parceiro tóxico, eu também tinha comportamentos assim, porque para mim era o que era conhecido. E aí, falando especificamente de amor, eu também tinha muitas crenças sobre isso. E uma das crenças que eu tinha era sobre eu ter que provar o meu valor para ser amada, eu ter que ser boazinha para ser amada, né? Eu ter que ser útil para ser amada e muito mais. Eu sempre acreditei que o amor era uma troca. Se alguém me amasse, eu tinha que pagar, eu tinha que retribuir isso de alguma forma, sabe? Então, e tinha uma outra questão também para mim, eu não escolhia, eu era escolhida. Então, por exemplo, se um homem que eu jamais me interessaria,
ele entrasse no meu campo, ele me escolhesse, ele insistisse nisso, era como se, para mim, de forma inconsciente, eu tivesse obrigação de dar uma oportunidade para esse homem. E não necessariamente seria um homem que eu escolheria, com os meus critérios, com os meus valores. Então, eu sempre estava num lugar de ser escolhida, né? E isso é muito interessante de compartilhar, porque eu sei que muitas mulheres e até homens estão nesse lugar. Por quê? Porque a gente aprendeu que a gente não seria amado pelo que a gente é. Que para alguém amar a gente tinha que ter motivo, né? E isso vem lá da nossa infância. Então, quando eu pedi tudo isso na ressonância, eu não fazia ideia do que viria mais para frente. E aí, fiz o meu pedido da ressonância, a onda chegou, eu pedi para o professor tocar para mim à distância. E quando essa onda bateu, aconteceram assim muitíssimas coisas. E dentre elas foi, eu fiquei incomodada, profundamente incomodada em fazer um check-up. Só que fazia em torno de 10 anos, 10, 15 anos que eu não fazia check-up desde quando eu estava grávida da minha filha. Minha filha vai fazer 16 anos. Por quê? Porque eu estava no masculino e a minha prioridade era o quê? Ganhar dinheiro, trazer estabilidade, ter conforto, etc, etc, etc. E mais, né? Quando a gente tá no masculino, a nossa prioridade nunca é a gente, é sempre o outro. Eu coloco todo mundo na minha frente e eu sempre fico por último porque não precisa. E aí eu fiquei profundamente incomodada de fazer esse check-up. Fiz lá vários exames de sangue e fui fazer os check-ups ginecológicos. Fazia muito tempo que eu não fazia. Ou quando eu fazia, eu não tinha paciência de esperar o resultado e buscar, enfim. Foi um incômodo, não tive nenhum sintomas, não aconteceu nada de, nossa, para isso. Foi um incômodo mesmo, insônia, intuição. Eu não tive sossego aí quase uma semana, assim, para me direcionar para fazer isso. Eu falei, ok, entendi. Porque a gente sabe, né? Quem tá fazendo ressonância sabe. Quando a onda bate, ela te empurra, né? Não é uma coisa sutil, é um empurrão mesmo para você fazer o que tem que fazer. Perfeito. Fui até o médico. E aí fui fazer o check-up ginecológico. Quando eu cheguei lá, fui fazer o Papa Nicolau, que é um check-up comum para todas as mulheres, e fiz uma coleta de exames de sangue e tudo mais. Recebi os exames de sangue, tudo certo. Só que quando chegou o resultado do Papa Nicolau, a doutora, a Manuela, ela falou, olha, eu não quero te assustar, mas tem uma lesão muito grave aqui no seu exame. Acredito que seja câncer, mas a gente vai fazer exames para comprovar. Naquele dia, eu não sei te dizer em palavras o que eu senti, porque minha avó morreu de câncer de pele, o meu pai morreu de câncer, a minha mãe, ela removeu o útero alguns anos atrás. Então, quando veio assim, você pode estar com câncer, eu fiquei pensando, mas a primeira coisa que eu pensei, vocês pensam assim, foi em você, na sua vida. Não. Eu pensei, meu Deus, a minha filha vai ficar sozinha. Meu Deus, minha filha vai ficar sozinha. Quem vai cuidar da minha filha? Meu Deus. E fui pra casa e também veio uma outra coisa muito forte. Meu Deus, eu vou passar por tudo isso sozinha. Mas não era um sozinha de, você não tem amigos. Era um sozinha que me vinha muita falta do masculino, daquela proteção, daquele cuidado, daquele colo, daquele apoio. Dentro de casa, porque a gente sabe que os amigos não vão ficar aqui 24 horas com você. E me veio muito forte essa questão da solidão, né? Que a gente romantiza muito, fala da solitude e tudo mais, que também é solitude, que também é uma delícia. Eu gosto de estar sozinha, eu não tenho mais problema com isso, eu trabalhei muitas questões em relação a isso, carência e tudo mais. Mas naquele momento eu ainda não tinha trabalhado com tanta profundidade. Tá bom. Falei, ok. Passou alguns dias, dividi com a minha amiga, com a minha melhor amiga, e vamos passar por isso, vamos passar por isso. Eu falei, bom, como uma boa pessoa, uma boa mulher que tem o masculino na frente, recebemos a demanda, vamos olhar para essa demanda e vamos resolver essa demanda, né? Por que eu pensei? Se o câncer veio à tona, significa o quê? Que alguma parte em mim já curou o que construiu esse câncer, né? E aí eu falei, ok,
zoiando com zóio bom, como diz Preto Velho, vamos olhar com zóio bom, vamos olhar o copo meio cheio, tá bom. Fui lá fazer os próximos exames, fui fazer uma biópsia, foi horrível, foi um homem que fez em mim, e ele fez sem anestesia, então ele arrancou 2 pedaços do meu útero, foi horrível, senti muita dor, tive hemorragia, enfim, tive que estancar. Perfeito. Passei por isso, falei, bom, não vou me tratar mais com homem, não passo mais por homem, porque, além de tudo, ele disse assim, é só uma coliquinha. Minimizando, né, toda a dor e a sensibilidade do feminino. Quem já passou por esse procedimento sabe o quanto é doloroso. Perfeito. Saiu o resultado, confirmado, NIC3, que é um câncer inicial. O que significa? Que eu não precisaria remover o meu útero, porque a gente estava falando de um NIC3 de colo de útero. Ou seja, estava avançado, porque se tornou a lesão e um câncer inicial, mas eu não precisaria de químio, nem de radioterapia e nem de uma cirurgia invasiva. A gente poderia fazer isso de uma outra forma, intra. Perfeito. Marcamos a cirurgia e a minha doutora, a Manuela, que me atende, ela não estava ainda apta para fazer a cirurgia, então ela me indicou o professor dela, que é o Paulo, maravilhoso, e marcamos a cirurgia, fui fazer lá a consulta e tudo mais, e ok, marcamos a cirurgia para remover, né, como se fosse o tampo do colo de útero. E quem sabe, quem entende e estuda sobre o corpo, e isso eu coloquei até no meu blog, sobre o câncer, aonde o câncer está e o que o seu corpo está te dizendo, quando a gente fala de colo de útero, a gente fala muito de amor próprio. Que entra lá naquela questão que eu contei pra vocês, que eu sempre fui escolhida, nunca escolhi, né? Que eu não sabia bem o que era amor, então assim, quem eu visse, assim, que tava se esforçando pra me ter, eu meio que aceitava, porque ainda tinha uma outra questão que eu nem falei pra vocês, mas o meu ex-marido me dizia muito sobre você é muito difícil de amar, olha como eu te amo e as outras pessoas, quem vai conseguir amar você como eu te amo? Então também tinha muito essa crença de assim, se uma pessoa tá se esforçando tanto pra me ter e eu sou uma pessoa tão difícil de amar, que é uma crença, então essa pessoa merece uma chance, mesmo que seja totalmente uma pessoa fora de todos os meus padrões. Perfeito. Fiz a cirurgia. Só que durante o processo entre marcar a cirurgia, deixar todos os exames prontos e realmente ir lá fazer a cirurgia, eu comecei um movimento, eu comecei a entrar em contato com todos os homens que eu me relacionei, né? Que não eram muitos, porque eu não tinha muito tempo, muita paciência para ter relacionamento. E aí eu entrei em contato com cada um deles. E nesse contato eu fiz uma coisa que eu nunca fazia, porque dentre as coisas que o masculino me proporcionava, um masculino em desequilíbrio, era a questão de não ter conversas difíceis. Então, se eu tivesse conflito, eu fugia, eu não ficava para conversar. E aí, dentre as coisas que eu tive que fazer, que eu senti que eu deveria fazer, era entrar em contato com esse masculino e dizer, olha, eu estou com câncer, esse câncer, ele é no útero, então, assim, é um processo de cura do meu feminino. Então, eu gostaria de dizer que o nosso relacionamento não deu certo, mas isso aqui que você fez me magoou muito. Parece uma coisa simples, mas pra mim era uma coisa muito difícil, tá? Comunicar uma pessoa que ela me machucou. Comunicar o que eu não gostei, ter conversas difíceis e resolver. Porque pra mim, como eu tenho um apego evitativo, é muito mais fácil fugir. Ai, tá difícil, vou fugir. Ai, não vou insistir não. Então, ter essa conversa pra mim foi um dos meus maiores desafios. Mas eu não estava curando só o meu câncer, eu estava curando o meu sistema. Perfeito. Entrei em contato com esses homens e expliquei, falei, olha, isso aqui não foi legal, isso aqui, peço desculpas, mas olha, esse é o meu jeito de não sei o quê. E fui conversando sobre o porquê que tudo aconteceu, porquê me comportei da maneira que me comportei, também o que ele fez pra mim, né? O que eles fizeram pra mim, como eu me senti com isso, porque o sentir é do feminino e isso fazia parte da minha cura. E me fez muito bem fazer isso, tá? Mas se fosse a Maiara de 2 anos atrás, não faria isso nem a pau. Comuniquei isso e tudo mais,
e fui mergulhando no meu feminino. Como eu posso curar o meu feminino além do que eu já fiz, para não reproduzir o câncer, para esse câncer não voltar, para realmente essa cura ser profunda. Marquei a cirurgia, fiz a cirurgia e depois da cirurgia eu me permiti receber, que também é do feminino. Também não recebia. Receber ajuda, eu não sabia nem o que era isso. O que é receber ajuda? O que é ser cuidada? Não sei, eu sempre fiz isso tudo sozinha, né? E eu sempre fiz para os outros, nunca para mim. Então, receber para mim era uma coisa muito nova. Então, eu recebi ajuda. Então, eu recebi ajuda para ir para o hospital. E a espiritualidade foi movimentando pessoas. E fizeram feira para mim. E vieram cuidar de mim na minha casa, minha melhor amiga cuidou de mim, a minha filha cuidou de mim. E eu fui recebendo, eu fui me permitindo ser cuidada também durante a recuperação. E dentre tudo isso, né, nesse processo, eu também tive uma conversa muito difícil com a minha mãe. Uma conversa que ajudou a liberar muita coisa. E eu acredito que até tudo que eu guardei antes dessa conversa contribuiu muito para a construção desse câncer. Porque dentro do meu sistema e tudo que eu guardei, silenciei, somatizei, para poupar todo mundo, né, para não gerar desconforto em ninguém, para não gerar confronto, eu acabei somatizando, guardando e isso só me machucou. Então, mais uma vez, eu escolhi preservar, proteger todo mundo e eu não fiz isso comigo mesma. Então, também durante esse processo, eu tive uma conversa muito difícil com a minha mãe e foi uma conversa muito necessária. E não foi uma questão de dar perdão ou não dar perdão, porque para mim, eu amo a minha mãe e eu vou honrar a minha mãe e o meu pai, construindo uma família saudável a partir de mim. Mas era muito necessário essa conversa, então contribuiu muito para fechar esse capítulo. Então, no final, essa catarse, ela me transformou profundamente. E era muito interessante, porque quando eu falava para as pessoas, olha, eu tô com câncer, as pessoas falavam assim, nossa, você tá com câncer, porque aí vem a crença de cada um, que cada pessoa viveu com essa doença. E falava assim, nossa, mas você fala assim como se fosse uma gripe. E se eu compartilhar com vocês que eu nunca me senti doente? Eu nunca me senti doente. O único medo que me ocorreu, e aí eu fui cancelando esse medo e fui trocando, né, essas crenças, não fui alimentando isso, foi a questão de deixar a minha filha sozinha ou passar por isso na solidão, e isso era muito mais um contexto de ter um parceiro, né, segurando a minha mão. Mas a espiritualidade me mostrou que esse amor poderia vir de muitas pessoas. Então, dentro desse processo, eu também recebi amor, que era uma coisa que eu não estava aberta para receber antes. E isso foi muito importante para mim, assim. Então, quando eu passei pela cirurgia, e lá na cirurgia a gente fez biópsia, a gente arrancou pedaços de parte do útero para saber se dentro estava tudo certo, se em cima e embaixo estava tudo tranquilo. Aí, passaram-se, acho que 7 dias da cirurgia e eu recebi a notícia que o meu útero está 100% limpo, está perfeito. E desde então, eu tenho cuidado com muito amor e muito cuidado do meu feminino. Eu tenho me protegido, eu tenho me cuidado, eu tenho me permitido receber. Estou mergulhando em vivências de cura do ventre, estou me especializando nisso, né? Estou incluindo dentro do meu atendimento terapêutico essa questão também do feminino, de mulheres que veio do mesmo sistema que eu, de mulheres que estão passando pelas mesmas coisas que eu já passei, e contribuir com a jornada de outras pessoas de alguma forma, né? Porque eu acredito muito que a nossa cura pode contribuir com a cura de outras pessoas, seja uma conversa, um testemunho, seja o que for. Você sempre pode contribuir, a sua jornada sempre pode contribuir com a jornada de alguém. E aí, recebi essa notícia de cura e desde então eu tô mergulhada, essa tem sido a minha missão. Eu fiz algumas formações, eu também coloquei Theta Healing dentro do meu atendimento terapêutico. Eu estou me conectando com Maria Madalena, eu estou me conectando com Isis,
que eu ganhei uma chave de Isis há alguns anos atrás, quando eu estava muito no meu masculino, de uma amiga que estava lá no Egito e pensou em mim e me deu de presente. Então hoje tudo está se encaixando. E aí é isso que eu quero compartilhar com vocês, assim, comentem o que vocês acham, como é que tá sendo para vocês, se já passaram por essa experiência do câncer, o que vocês estão vivenciando, qual é a cura, fora a cura física que vocês estão vivenciando. Mas eu digo para vocês, assim, que quando eu solicitei a quarta onda, que eu estou na quarta onda agora, eu entrei na quarta onda muito mais consciente. O campo muda quando você sai do masculino, né? E quando você vem de um sistema que, no meu caso, era um sistema que eu construí na raiva. Eu tinha muita raiva. Então, muita raiva do feminino, muita raiva do masculino. Eu conquistei muita coisa na raiva. E a raiva era um dos meus maiores pilares para as conquistas que eu tive na vida. E agora, ter a consciência que eu não preciso conquistar tudo na raiva, que eu posso conquistar no amor, que eu posso simplesmente receber, me permitir estar no flow, sem controle, sem medo, sem colocar uma armadura, que eu posso me permitir escolher o meu parceiro dentre os meus valores, que eu consiga hoje ver os meus valores, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus hobbies, como é que eu me divirto, me permitir me divertir, né? Me permitir ser livre, me permitir ser autêntica. Então, depois desse câncer, veio tudo isso para o meu sistema. Então, era uma catarse necessária. Ele curou não só fisicamente, ele me curou emocionalmente, ele me curou espiritualmente. Claro que tem muita coisa para trabalhar dentro dessa nuance ainda, mas eu me sinto muito mais pacífica, eu me sinto muito mais leve, eu confio mais na vida. E eu confio muito mais quando uma coisa dá certo e quando uma coisa não dá certo. Eu faço os meus movimentos, mas eu não tento controlar mais nada, prever mais nada. Então eu me permito estar no flow do universo. Eu tenho me permitido soltar. Então eu tenho resistido menos e vivido mais e aceitado as coisas do jeito que são, né? E acho que a partir do momento que você começa a entrar nesse flow, você sofre menos e as coisas vão acontecendo. Então eu tenho recebido presentes que eu vou trazer para vocês na quarta onda, que é uma onda de empreendimento. Mas finalizando a terceira onda, é uma onda de cura. E é uma onda que me traz muita gratidão vir aqui e compartilhar com vocês. E talvez tenha sido isso que me fez demorar tanto, porque eu ainda estava entendendo o que estava acontecendo. E agora eu consigo compreender o que foi essa terceira onda e o que isso manchou em mim, ficou em mim, né? Integrou em mim. E é isso. E se você tá nesse processo de ressonância harmônica, não tenha medo de ter câncer, não tenha medo das catarses, até porque se você tiver medo e vibrar, você sabe que somos eletromagnéticos, então o que a gente vibra, a gente atrai. Então não tenha medo, se permita estar no flow, e seja o que for que vier na tua ressonância como catarse, não resiste, aceita, entende o que tá te ensinando, presta atenção no aprendizado e procura aprender rápido para você mudar o flow. Combinado? Um beijo, fiquem por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.